Bom dia, pessoal do primeiro ano, tudo bom? Espero que estejam todos bem. Vamos fazer uma videoaula rapidinho, né? Sem muito alongamento aí no vídeo, sobre que eu vou solicitar em prova, tá? Já postei as páginas que eu vou pedir na prova, então eu vou fazer um pequeno resumão, tá? Para recapitular alguns tópicos principais que de repente vou solicitar aí vocês, né, porventura tenham esquecido alguma coisa. Começamos na página 12 com propriedades e transformações da matéria, sólido, líquido, gasoso, tá? Então, conteúdo de sexto ano, isso aí eu acho que eu não vou perder tempo com isso aí. Página 14 entra em fenômeno químico e físico. Físico é aquele que ocorre em todos os processos do estado físico da matéria. Então, na página 14 tem o exercício para fazer, onde diz ali, o derretimento do gelo é um fenômeno químico ou um fenômeno físico? Bom, se está derretendo o gelo, está ocorrendo um fenômeno físico, tá? Por quê? Porque ele está transformando a matéria. Então, ocorre um processo de transformação da matéria, que ele está passando do estado sólido para o estado líquido. Então, está ocorrendo a fusão, então é um processo físico, tá? Secagem da roupa no varal. A secagem da roupa no varal é um processo de evaporação, então é um processo físico, então é um fenômeno físico, tá? Queima da gasolina, processo de combustão, é um processo químico, tá? A queima é um processo químico. Queda de uma pedra, tá? Queda de uma pedra, fenômeno físico. Fotossíntese, que é o processo da fotossíntese, tá? Produção de etanol, processo químico. Azedamento do leite, é um processo de fermentação, não tem nada a ver com o estado físico da matéria, então é um processo químico, tá? Então, processo químico e físico tem essas diferenças, tá? Na página 15 e 16, ali também fala sobre estados físicos da matéria, né? Estado líquido, sólido, gasoso, tá? Página 19, entramos em substâncias puras e misturas, tá? Então, o que seria uma substância pura? Por exemplo, eu tenho um componente só, então eu tenho uma substância pura, tá? Uma mistura é quando tu adiciona água e sal, é uma mistura. Sei lá, e acetona é uma mistura, tá? Então tem dois componentes químicos ali. Então eu estou fazendo uma mistura. Então ali na página 19 do livro de vocês comenta substância pura e mistura, tá? Então nós temos ali na parte teórica, é o que se chama substância pura. É um material purificado, possui propriedades específicas bem definidas, sendo constituída basicamente por um mesmo tipo de matéria. Então, se eu quero, por exemplo, o H2 é uma substância pura. Agora, o H2S é uma mistura, tem hidrogênio e enxofre, tá? Bom, na página 20 faz o comentário dos gráficos, né? Os gráficos, gente, de mistura. Tá? Quando nós temos uma mistura, nós temos gráficos onde nós não temos constâncias, tá? Então, na página 20 está bem especificado, isso aí foi dado em aula na presencial, tá? Quando eu tenho um gráfico onde não tem parte constante no gráfico, eu tenho um processo de mistura. Quando eu tenho constâncias no gráfico, significa que eu estou trabalhando com substância pura. Então, está bem especificado ali no gráfico 1 e gráfico 2, da página 20 de vocês do livro, tá? Página 21, misturas homogêneas e heterogêneas. O que são misturas homogêneas? Misturas homogêneas é aquela que eu consigo visualizar uma única fase. Por exemplo, eu pego um copo com água, eu visualizo a olho nu apenas uma única fase, tá? Então ali eu tenho uma mistura homogênea. Agora, se eu pegar esse mesmo copo com água e colocar uma colher de azeite e misturar, vai ter uma separação por causa da densidade dos elementos. O que vai acontecer? Eu vou visualizar dois elementos, eu vou visualizar o azeite e a água. Então, eu tenho uma mistura heterogênea, tá? Então, as misturas, elas se compõem em homogênea, que é aquela que eu visualizo uma única fase, e a heterogênea, que eu visualizo mais de duas fases. Eu posso ter areia, posso ter azeite, posso ter água dentro de um copo. O que eu vou ver? Eu vou ver a areia lá embaixo, vou ver a água e o azeite. Então, tem três fases
né? Então, se eu consigo visualizar a olho nu essas 3 fases distintamente, eu tenho uma mistura heterogênea, tá? Isso aqui está na página 21 do livro de vocês. Aí na página 22 tem os exercícios que eu acabei de citar, areia, água e azeite, tem ali, né? Fala então em componentes, o componente é aquilo, a areia, a água e o azeite é o componente. Fases é quantas fases eu estou visualizando, então quantas fases tem areia, água e azeite? São 3 fases, tá? E aí, se mistura homogênea e heterogênea, esse caso é heterogêneo. A página 23, ela fala sobre separação de misturas, tá? Separação de misturas heterogêneas. Nós temos um processo de decantação, tá, gente? O que seria um processo de decantação? Ali no livro de vocês, ele faz um comentário que o processo de decantação é quando eu tenho misturas com densidades diferentes. Então, isso é uma característica de um processo de decantação. Então, eu só posso trabalhar com o processo de decantação quando eu tiver densidades diferentes, porque aí eu vou ter fases diferentes, tá? E um aparelho que é utilizado para um processo de decantação é o funil de decantação ou a pera de decantação, que é o que está na página 23 do livro de vocês ali, tá? Então, está mostrando o processo de decantação. Esse processo de decantação, ele é muito usado por causa da gravidade, tá? Então, eu tenho azeite e água, o azeite vai ficar em cima por causa da densidade dele e a água embaixo. Então, isso é por causa da gravidade desses 2 elementos. Então, eu consigo fazer um processo de decantação, eu consigo separar esses 2 líquidos immiscíveis, que é a água e o azeite. Então, eu consigo decantar a água e deixar o azeite, tá? Então, eu consigo separar esses 2 líquidos por eles terem densidades diferentes e por eles terem esse processo de gravidade. E o aparelho utilizado é a pera de decantação ou funil de decantação, tá? Na página 23 de vocês. O outro processo é o processo da centrifugação, que a gente utiliza muito em casa no processo de centrifugar a roupa, né, na máquina de lavar, que é para separar misturas heterogêneas de sólido e líquido. Então, o sólido seria a roupa e o líquido seria o líquido que está na roupa. Então, eu estou separando, a roupa vai sair dali menos molhada, né, do que se eu fosse secar no varal. Então, é um processo de separação de misturas heterogêneas, do sólido e do líquido. É um processo de centrifugação. Isso é muito utilizado também em laboratórios de análise clínicas para separar o plasma do sangue, tá? Então eles tiram a amostra de sangue, colocam na centrífuga, ela gira e aí o plasma se separa, tá? Então é um processo de centrifugação. A filtração, gente, também está na página 24. A filtração nós temos 2 tipos, a filtração comum, que é o processo que a gente faz para filtrar o café, tá? E a filtração a vácuo, que é utilizado em laboratório, mas o processo é o mesmo, é separação de elementos heterogêneos, sólidos e líquidos, tá? Imagine vocês filtrando o café, o que que acontece? Vocês vão passar água pelo café, então vão separar ali, né? A água vai sair, o grão do café vai ficar. Ou separar uma mistura heterogênea de água e areia. Tu vai fazer um processo de filtração comum, tá? Sendo que neste processo de filtração comum, tu vai precisar de um funil, tu vai precisar do papel, né? Do papel filtro. Então, são vários elementos que vocês vão precisar para fazer um processo de filtração simples. Tá tudo no livro ali na página 24, tá? Depois nós temos na página 25, separação de mistura homogênea, tá? Que fala da destilação simples, usada para separação de uma mistura homogênea formada por um sólido e um líquido entre 2 líquidos, desde que haja uma diferença considerável entre o ponto de ebulição. Então, gente, na destilação simples, eu posso ter um sólido e um líquido, tá? Um sólido e um líquido. Posso ter, na destilação simples, eu posso ter 2 líquidos também. Só que a chave principal para a destilação simples, ela tem que estar, o ponto de ebulição dessas substâncias tem que ser diferente, né? Por quê? Porque no momento que tu tem 2 líquidos, tá? E tu coloca naquela aparelhagem que tá ali na página 25 para fazer uma destilação, aquele que entra em ebulição mais rápido vai destilar primeiro, tá? Em relação àquele que tem ponto de ebulição maior, vai destilar depois,
tá? Então, depende muito do ponto de ebulição, tá? O aparelho é aquele ali, nós temos que colocar para aquecer, para ele poder entrar num ponto de fervura, para poder ebulir, tá? Então, a destilação simples é usada para separar misturas homogêneas, sólido e um líquido, tá? Ou também pode ser entre dois líquidos de ponto de ebulição completamente diferentes. Nós temos a página 26, que é o processo de destilação fracionada, que é muito utilizado no processo do petróleo, né? A destilação fracionada, para misturas homogêneas como água, álcool e petróleo, tá ali na página 26. A destilação fracionada é quando os pontos de ebulição de dois líquidos são muito próximos ou quando há um componente em uma mistura homogênea líquido-líquido. Então, eu posso fazer dois líquido-líquido, tá? Ou quando eles têm um ponto de ebulição muito próximos. Então, é uma destilação fracionada, tá? É que aquele processo que eu falei para vocês, o que tem ponto de ebulição menor, que vai destilar primeiro. Então, ele vai subir para o destilador primeiro, tá? E aquele que demora um pouco mais para ebulir, ele vai subir em segunda instância, tá? Então, eu consigo destilar primeiro aquele que tem ponto de ebulição menor, que vai ferver mais rápido, do que aquele que tem ponto de ebulição maior, tá? Então, esses são os processos de destilação fracionada. Ali na página 26, faz o comentário da produção do petróleo, tá? Que é também um processo de destilação fracionada, tá? Tem também, agora indo para a página 33, aí entra os modelos atômicos, modelo de Dalton, modelo esférico, maciço, indivisível, tá? Exemplo, bolinha de bilhar. Temos o modelo de Thomson, né? E o que o Thomson, qual é o modelo do Thomson, né? O modelo do Thomson, ele disse que o modelo atômico dele era uma bola indivisível com carga positiva, né? E os elétrons, que no modelo de Thomson ele descobriu o elétron, e os elétrons estavam incrustados naquele modelo. Então a gente até fez um comentário dos quarks, né? Que os quarks eram o modelo esférico do Thomson e os elétrons seriam os pinguinhos de chocolate. Então esse seria o modelo do Thomson, certo? O Rutherford, aí ele já surgiu a presença do núcleo, né? Do núcleo, fez o processo todo da eletrosfera no modelo do Rutherford. Foi aquele da lâmina do ouro que eu expliquei para vocês, né? Do modelo que ele pegou um elemento radioativo e esse modelo radioativo irradiava na lâmina de ouro e aí uns voltavam, outros penetravam a lâmina de ouro, tá? Então esse é o modelo atômico do Rutherford, tá? Que foi trabalhado isso aí na aula presencial, tá? Só estou recapitulando rapidamente. O Bohr, né, que fez a pergunta para o Rutherford, por que o teu modelo, já que a eletrosfera está os teus elétrons e o teu núcleo é positivo, por que então os elétrons não se chocam com o núcleo, certo? Essa foi a pergunta do Bohr, e aí o Rutherford não soube responder, aí o Bohr estudou a eletrosfera. Então, no modelo atômico de Bohr, a gente sabe que a eletrosfera, os elétrons permanecem ali por causa que cada camada eletrônica possui uma quantidade X de energia, então a camada eletrônica K, ela tem características para segurar apenas o elétron que tem ali, a camada L também, a quantidade de elétron da camada L, camada M, N, etc. Tá? Então, o elétron não consegue se colidir com o núcleo, por causa que cada camada eletrônica tem uma quantidade X de energia. Essa quantidade de energia é capaz de segurar esse elétron para que não haja colisão com o núcleo, certo? Então, Bohr foi que estudou a eletrosfera, tá? Também foi comentado em aula e eu fiz uma prática da lâmina de magnésio com vocês para mostrar para vocês quando um elétron salta de um nível energético para outro e quando ocorre o decaimento desse elétron. O que acontece, né? Ele emite fóton, ele emite luz, certo? Então, esse modelo do Bohr também é bem característico
da luminescência das lâmpadas, que eu comentei com vocês, dos fogos de artifício, tá? Então, tudo isso tem a ver com a incidência do elétron de pular para uma camada eletrônica mais energética e depois retornar para a camada original dele, certo? Então, isso está na página 37, tá? A página 41 entra o elemento químico, né? O que o elemento químico tem? Ele tem um número de massa, tem o próton e o nêutron, e aí tem ali, né, o elemento químico, o número de massa se localiza na parte de cima do elemento químico, o número atômico é aquele número que tem embaixo do elemento químico. Vocês vão ter a tabela para consultar, né? Eu posso perguntar qual é o elemento, qual é o número de massa do sódio. Então, vocês vão olhar na tabela periódica ali, ó, já está escrito, né? Número de massa do sódio, número número atômico do sódio, tá? Então, isso é parte bem teórica. Isotopia, isóbaros e isótonos, né, são parte teórica também. O isótopo é o mesmo número de prótons, tá? Então, eu posso dar 2 elementos químicos. Se eles são átomos de mesmo elemento químico com o mesmo número de prótons, eles são isótopos. Os isóbaros são átomos de elemento químicos diferente que têm a mesma massa, tá? O isótono são aqueles que têm o mesmo número de nêutrons, elementos químicos diferentes com o mesmo número de nêutron, tá? Então, isso é teoria. Acho que não tem problema nenhum em relação a isso. Na página 43, gente, fala também da excitação dos elétrons. Quando os elétrons ficam excitados, eles passam de um nível energético menor para um nível energético de mais energia, e aí eles não aguentam muito tempo, aí eles retornam para o nível energético menor, certo? Esse retorno, eles emitem fóton, que é as luminescências das lâmpadas, os fogos de artifício, tudo isso está na página 43. É importante vocês darem uma lida ali, tá? Tem as partes, assim, os nomes específicos, por exemplo, estado fundamental, né? Estado ativado, estado excitado, isso tudo eu expliquei para vocês em aula presencial, tá? O estado fundamental, o que é um estado fundamental, o que é um estado excitado, tá? Isso aí tudo tá lá na parte do caderno de vocês que eu passei na parte presencial. Página 44 e 45, distribuição eletrônica de Linus Pauling, não deu tempo, né, gente? Então, aí eu pulei isso aqui, tá? Achei que não vai ser tão importante assim. E aí, vamos para radioatividade. Gente, radioatividade, o nono ano passado, fez trabalhos maravilhosos, tá? Então, não muda nada daquilo que vocês estudaram o ano passado. Só vou pedir teoria, não vou pedir decaimento de elétron, aqueles cálculos para vocês calcularem, não vai ser solicitado, só vou solicitar mesmo teoria, tá? O que é, por exemplo, uma transmutação, tá? Então, ali na página 52, tá falando de transmutação. O que é transmutação? Transmutação são partículas, tá? Emitidas pelo núcleo do átomo. Assim, uma emissão dessas partículas está associada à mudança do elemento químico, que é uma transmutação. Então, quando o elemento químico transmite partículas do núcleo dele, ele vai sofrer uma transmutação. Então, isso é um processo de transmutação, tá? Página 53, partícula alfa. O que é uma partícula alfa? Tá? Então, ali comenta, né? O estudo do Rutherford na partícula alfa, e foi a partícula alfa que ele utilizou para bombardear a lâmina de ouro, tá? Então, o que é a partícula alfa, certo? Emissão da partícula beta. As partículas beta são carregadas negativamente e emitidas pelo núcleo do átomo. Então, quando a gente fala de radiação, a gente sempre trabalha com o núcleo do átomo, tá? Então, partículas beta, partículas gama. Quem é mais forte, a partícula alfa, beta ou gama? O que vocês acham? Vamos procurar no livro aí, é interessante, tá? Datação, o que é uma datação, gente? Quando a gente fala em datação, isso eu até comentei com vocês uma determinada vez, que a datação era muito utilizado por arqueólogos, né? O que acontece na datação? A datação, o ser vivo, ele emite carbono, tá? E essa emissão de carbono, no processo onde ocorre falência, onde nós morremos, nós paramos de emitir o carbono, né? O dióxido de carbono, no caso.
Esse processo de emissão, quando ele para, tá, ocorre o processo de término. E esse término, quando uma pessoa acha, por exemplo, uma múmia, né, um arqueólogo acha um fóssil, uma coisa assim, então ele vai estudar o carbono, né, desse fóssil. Porque através desse carbono ele vai ter a data que esse animal ou essa pessoa parou de produzir, né, o CO2, o dióxido de carbono. Então isso se chama datação, tá? Então o processo de datação da idade de um fóssil de um ser vivo é muito utilizado em arqueologia. Este processo envolve principalmente os isótopos do carbono 14, o potássio com 40, dependendo da idade estimada do fóssil a ser estudada. A técnica do carbono 14 é a mais difundida e a mais conhecida. Tá? Baseia-se no fato de que todos os organismos são formados por carbono. No ser humano, por exemplo, estima-se que uma quantidade é constante e aproximadamente igual a 10 partículas por bilhão. Tá? Então, nós produzimos o carbono. Né? Isso ocorre pois uma pequena quantidade desse carbono radioativo é constantemente absorvida na mesma proporção que emite o CO2, foi o que eu falei para vocês, tá? Ou seja, há um equilíbrio de absorção de emissão do carbono 14 no organismo. Então, no momento que tu parou de produzir o CO2, tu para de emitir, o teu carbono para de emitir, tu não produz mais o carbono 14, e é através daí que entra o processo de datação, tá? Que eles estudam ali a quantidade aproximada de carbono 14 do teu corpo. Então isso se chama datação radioativa, tá? Tá na página 55 do livro. Energia nuclear, né, gente? O que é energia nuclear? Onde é utilizado? Então isso aí é um processo assim que eu posso solicitar na prova, tá? Quais são os tipos de energia que vocês conhecem de energia nuclear? Então ali no livro tem, a página 57, tem a fissão nuclear. O que é uma fissão nuclear, tá? Eu posso solicitar isso aí na parte teórica para vocês, de fissão nuclear. Consiste na quebra do núcleo de um átomo provocada por um nêutron. Então, o nêutron vai lá, se choca com um átomo, tá? Então, consiste na quebra deste núcleo através de um nêutron, tá? Então, tá na página 57, bem explicadinho ali. Na página 58, aonde é utilizado, né, os processos de energia nuclear, então nas indústrias, né, o uso militar, aí na página 58 até faz um comentário ali de energias, né, de bomba atômica, da Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria, então ela faz um histórico todo de energia nuclear, é interessante vocês darem uma olhada, certo, gente? Com isso, então, a gente encerra esse bimestre com esse conteúdo, então foi explaneio geralzão assim para vocês, tá? Para vocês recapitularem, dar uma boa de uma olhada. Vocês vão ter tempo para fazer 24 horas para fazer essa prova. Vocês vão ter tempo para consultar no livro, tá? Então vai ser um conteúdo bastante teórico. Espero que vocês aproveitem essa semana para dar uma boa de uma estudada. Qualquer coisa, pessoal, o sistema deu um problema. Eu prorroguei o prazo de entrega do trabalho, tá marcado para o dia 22 de abril. O meu e-mail é lisandramiller2@hotmail.com. Coloquei também lá nos temas, eu coloquei meu e-mail também. Tudo que eu tô falando agora tá lá no tema e tá no fórum, tá? Em último caso, vocês me mandem trabalho por e-mail, tá? Se vocês não conseguirem, se o sistema deu problema. Certo? Eu acho que era isso que eu tinha para falar para vocês. Então, um bom estudo, uma boa semana e a gente se vê então. Beijo!